Bom dia a todos, a paz, sejam todos muito bem-vindos à casa do Pai, amém? Meu nome é Andréa, eu sou uma das ministras dessa casa, eu estou muito feliz por estar ministrando hoje nesse culto da família, amém? Sentados mesmo, vamos baixar nossas cabeças e vamos agradecer a Deus por nós estarmos vivos, por nós estarmos aqui, pela família que nós temos, né? Porque todos têm uma família, sendo casado ou não, todos têm uma família. Então vamos agradecer a Deus, Deus querido, Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado com as nossas vidas, Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor, pela nossa família, Deus. Os filhos, os pais, os netos, os irmãos que o Senhor nos deu. Deus, obrigada, Senhor, que possamos, Senhor, ser realmente, Senhor, pessoas dentro de uma família, dentro de uma sociedade, Senhor, que expressa o Cristo vivo, que transforma ambientes, que transforma, Senhor, casas, transforma nações. Obrigada, Senhor, por nós, por tudo, Senhor. Me ajude, Senhor, me ajude nessa manhã a falar somente, Senhor, o que o Senhor quer falar com o teu povo. Deus, usa, Senhor, a minha boca. Deus, que nada de mim, nada do meu eu, nada da minha alma, Senhor, possa interferir, possa atrapalhar. E que em tudo, Senhor, tudo, o seu nome seja glorificado, Deus. Amém. Amém? Como o pastor Anderson disse, nós estamos vindo, né, de dias aí, foram 3 dias abençoados. Quem esteve aqui, quem pôde participar, pôde ver quanta ferramenta, quanto conhecimento foi nos dado para que nós nos tornemos instrumentos de justiça. Justiça na minha casa, justiça na sociedade onde eu vivo, justiça no trabalho que eu estou exercendo. E a gente viu que, né, houve 6 plataformas. 6 plataformas. Teve plataforma da política, plataforma da educação, da saúde. Mas nenhuma dessas plataformas terá sucesso se a família estiver doente. Se a família, que é a base de toda a sociedade, ela estiver doente. O apóstolo Cristiano, numa das pregações, há uns domingos passados, falou o seguinte, que a igreja, ela é uma família de famílias. E é verdade. Então, se na igreja tiver famílias doentes, famílias que não são tratadas, famílias que não são curadas, consequentemente, nós teremos uma igreja doente. E é por isso que nós estamos, né, trabalhando muito isso, batendo muito nessa tecla, né? Todos os irmãos que têm vindo aqui domingo, eles têm falado sobre essa importância da família. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos bater, vamos falar, até que nós inculquemos isto na cabeça de todos, que a família é a célula mãe, que vai gerar tudo, uma sociedade justa, uma sociedade
curada, uma sociedade transformada, é através das famílias. Das famílias. Então, eu quero começar convidando vocês para abrir a Bíblia de vocês no livro de Salmos. Livro de Salmos fica bem no meio da Bíblia aí, tá? Quem está com Bíblia, né? Porque hoje em dia é tudo no celular, né? Eu ainda gosto de Bíblia, eu ainda gosto de papel. Então, você abrindo sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo de número 127, diz assim, olha, é um salmo curto, nós vamos lê-lo inteiro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Então aqui fala, né, que se uma casa, se uma família não estiver sobre o tripé, que é marido, esposa e Deus, é um tripé. Se a casa não for edificada sobre esses, né, esse tripé, em vão edifica as pessoas, né? Em vão trabalham os que edificam, porque não é na força do braço. A gente sabe, eu vou fazer assim, eu vou criar assim, a minha casa vai ter essas leis, essas normas, esses horários. Se for na força do teu braço, você vai ver que vai chegar um tempo que você vai ver assim, meu Deus, o que aconteceu com a minha família? O que aconteceu com a minha casa? O que aconteceu com os meus filhos? Por quê? Porque você fez na força do seu braço, na força da sua cabeça. Você não trabalhou no tripé, marido, esposa e Deus. Certo? Aqui fala assim, olha, que inútil vos será levantar de madrugada, ou seja, está falando de trabalho, né? Hoje em dia nós estamos nos levantando cada vez mais cedo para trabalhar, não é? Para fazer hora extra, para chegar porque eu tenho que pegar ônibus, porque eu tenho que pegar o carro, então eu tenho que ir um pouquinho mais cedo, senão eu pego muito trânsito. Eu vejo isso. Um pouquinho que eu saio mais atrasado da minha casa, eu pego um trânsito danado. Então, se eu sair um pouco mais cedo, eu não pego trânsito. É ônibus, né? E quem dirá dessas pessoas que moram em cidades grandes, onde tem metrô e tudo mais, tem que sair mais cedo ainda, né? Porque as distâncias são muito grandes. Então, aqui fala, inútil vos será levantar de madrugada. Então, trabalhar, né? Repousar tarde. Quantos pais voltam tarde para casa porque estão trabalhando, né? Fazendo horas extras, porque tem que ganhar mais, porque a vida está muito difícil. Então, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, né? Aquele salário suado, pois assim Deus dá aos seus amados o sono, né? A gente sabe que Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando, Deus está dando. Então, não há necessidade de trabalhar demais. E com isso, você vai deixando a sua família.
E é isso que a gente está falando, né? Os pais são responsáveis. Os pais são responsáveis de preparar os filhos, gente. Não só para essa vida secular, vida de trabalho, mas como para a vida com Deus, para a vida eterna. O apóstolo L fala assim, que os pais são responsáveis de passar, de ensinar para os filhos, de mostrar para os filhos a bondade, a fidelidade de Deus. Só que nós estamos tão envolvidos nas nossas situações, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, que nós estamos deixando de cumprir esta responsabilidade. Por que nós temos visto uma sociedade com tanta coisa, com tantas aberrações? Crianças, né, tão pequenas, sendo vítimas, porque os pais são as causas. Vocês sabem, por formação, eu sou professora. Então eu fui professora durante 23 anos, eu fui professora. E agora faz poucos anos, 3, 4 anos, que eu estou na direção de uma escola bem grande. Mas eu não estou longe, não é por eu estar na direção, eu estou longe desse mundo das crianças, dos alunos, do que acontecem com eles. Pelo contrário, eu estou bem perto, estou mais próximo. Porque quando há problemas em sala, a professora já tentou fazer com suas estratégias, seus recursos lá, tentou resgatar aquela criança. E quando ela vê que não dá mais, aí ela traz o caso para a gente. E aí, qual é nosso papel? É chamar o pai, chamar a mãe daquela criança e tentar entender o que está acontecendo. É chamar o pai e a mãe daquelas crianças para chamá-los à responsabilidade. Por quê? Porque o filho deles são nossos por um ano, por aquele ano. Então o filho dele é meu, é da professora por um ano, mas é deles a vida toda. Então passa pela professora e o ano que vem vai pegar outra professora, às vezes muda de escola, mas o filho é seu toda a vida. Toda a vida. Então, é isso que nós temos tido muitas crianças vítimas, porque os pais estão se eximindo das suas responsabilidades, de mostrar para essas crianças que Deus é bom, que Deus é fiel. E isso, meus irmãos, essa formação toda de conhecer Deus, de saber se comportar, de saber se conduzir, tudo isso faz parte da educação. Educação. Conforme o dicionário, né? Educação é o ato de instruir, de ensinar, de disciplinar, de corrigir. Isso faz parte da educação. E a gente vê que muitas famílias estão terceirizando a educação de seus filhos. Como a Poliana disse ontem de manhã, escola não é depósito de crianças. Escola não é depósito de crianças. A escola ensina, família educa. Então faz parte, sim, dos pais educarem seus filhos. Porque quando você foge dessa responsabilidade, você tem filhos que dão problema. Dão problema. Gente, eu falo isso com propriedade. Propriedade. Crianças na escola que dão muito trabalho, você chama a criança, você chama o pai, a mãe, quando vem, ali você entende tudo. Por que aquela criança é daquele jeito? Certo? E ao passo que a gente vê também crianças que é destaque,
é destaque pelo comportamento, pela doçura, pela educação, pelas tarefas que faz, pelas notas. E a gente, sabe, nesses encontros que tem na escola, a gente vê lá, pai e mãe junto. Pai e mãe junto. Então, é muito sério isso, né? A educação é isso, assim, num sentido mais amplo, é transferir para uma outra pessoa os hábitos, os costumes, as tradições de uma família. E se você não faz isso com seus filhos, de transferir os hábitos, os bons hábitos, é lógico, bons hábitos, as tradições, os costumes, os bons costumes. Sabe, essa criança, ela cresce, o mundo ensina, ela por si só vai aprendendo, e a Bíblia já fala em Provérbios 29 e 15, eu acho que é 29, em Provérbios fala que a criança, que ela é entregue a seu, sim, aquela lá está falando da correção, mas tem um versículo também que está em Provérbio, que fala que a criança, que ela é entregue as suas vontades, sabe, a criança que faz o que quer, esta criança, fala na Bíblia, envergonhará a mãe. Fala isso na Bíblia, não sou eu que estou dizendo isso não. E a gente sabe disso, né? Aquela criança que a mãe larga, desce daí, filho, não faz isso, filho. Não tem uma certa, né, postura, o pai, porque muitas das vezes o pai larga para a mãe. Eu sou provedor, eu trabalho, eu trago dinheiro para casa. Você cuida das crianças aí. E aí quando dá algum problema errado, ele fala assim, você é culpada, você não ensinou. Só que é um trabalho ali, em parceria, né? A gente vê que é um trabalho mais de mãe, porque a mãe passa mais tempo, mas é um trabalho de parceria. Não pode haver duas falas. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra coisa. A mãe fala uma coisa e o pai fala outra coisa. Porque as crianças são muito espertas. Eles pegam o ponto fraco de cada um. O meu neto de 4 anos, ele sabe isso. Então ele pede para a mãe. E a mãe fala, não, pede para o pai, não. Ele vem em mim. Ele vem em mim, porque ele sabe que eu vou fazer. Só que eu não posso, de maneira nenhuma, interferir na educação dele, da minha filha com o marido, embora seja meu neto, embora eu ame muito, eu não posso. Então a criança, ela tem essa sensibilidade, eles são muito espertos. Então, o pai tem que falar a mesma palavra da mãe. Se a mãe falou não, é não. Mesmo você não concordando, depois, em secreto, você fala, eu não concordei com aquilo que você fez. Eu não concordei com aquilo que você falou. Mas, em secreto, a criança não precisa saber que houve uma divergência entre vocês dois. Mas, a criança precisa entender que ali, na casa dela, pai e mãe têm uma mesma palavra, uma única palavra. Certo? E aí a gente vê as crianças hoje em dia crescendo muito com as suas vontades, né? Que roupa que você quer pôr? O que você quer comer? Deixa muito. Hoje você quer ir na escola? Ah, você não quer ir na escola hoje? Bom, acho que hoje dá para você ficar. Então, vai deixando a criança fazer muito o que ela quer. E a Bíblia fala que a criança que vive muito no seu querer, um dia envergonhará a mãe. Então, nós precisamos ter muito, muito cuidado com isso. Certo?
Eu queria ler com vocês também em Deuteronômio. Está lá no começo. Deuteronômio. É um nome ruim para falar, né? Capítulo 6 de Deuteronômio. Tá? Deuteronômio, está lá no começo. Lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Deuteronômio 6. No capítulo 6 de Deuteronômio, vocês já devem ter ouvido muito isso aqui. Muito aqui nesses cultos de família. No capítulo 6, no versículo do 6 ao 9. Olha só. Acho que pode ser do 5. Não, do 4. Vamos do 4. Deuteronômio, capítulo 6, do 4, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Isso está falando aos pais. E intimarás, olha só, intimarás. Não está perguntando, não. Você quer, filho? Intimarás. Intimação. E intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Isso mostra, né? Dentro de casa. E andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, aqui na testa. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que... aqui, vamos até o 9 então, tá? Então aqui fala, intimarás. Intimarás aos teus filhos. Ou seja, você passará aos teus filhos tudo que Deus fez. Tirou da terra do Egito, te transportou pelo deserto, te colocou na terra de Canaã, uma terra onde manava leite e mel. Deus guardou, Deus deu o maná, Deus deu água em meio ao deserto. Deus colocou a coluna de fogo para guiá-los durante a noite e aquecer também. Deus colocou a nuvem para proteger do sol causticante do deserto. Então, tudo isso eles tinham que passar para os filhos entenderem como Deus era bom, como Deus era fiel. E aqui fala intimarás. Então, quer dizer, é falar mesmo, fazer eles obedecer, fazer eles ouvirem, fazer eles seguirem ali. Aqui fala assim, olha, falarás, né? E essas palavras que eu falarás dentro de casa. Então isso fala de dentro de casa. Isso fala de coerência. Coerência. Você ser dentro de casa a mesma coisa que você é lá fora. Porque a gente sabe que lá fora nós somos muito bem educados. Lá fora nós somos muito risonhos, muito gentis com as pessoas, mas dentro de casa, aqui fala, olha, todo o coração, toda a tua alma, e aqui no 6, intimarás os teus filhos, estarás sentado, e falarás delas, assentado em tua casa. Então é dentro de casa. O pai, a mãe, sendo coerente com o que ela vive, com aquilo que ela prega lá fora. Sabe? É sendo aquela mãe zelosa, aquele pai sacerdote que cuida, que provê, que sustenta, que lança, que acredita nos sonhos do filho, que educa. Então aqui fala de casa, dentro, né? Acordando, andando pelo caminho.
de você pegar na mão do seu filho, sabe? E andar com ele. Sair com ele. Não é só trazer na igreja, não. Domingo, arruma todo mundo aí, mulher, que nós vamos para a igreja hoje. Sabe? Eu tenho um aluno lá que ele está com 7 anos, o menino não sabe correr. O menino não sabe pular, ele não sabe andar escada. Ele anda... E aí eu chamei o pai e a mãe e perguntei se o menino tinha algum problema nas pernas. Não, não tem problema nenhum. Nada, nenhum problema. Sabe o que é? Falta de correr. Falta de exercício. E aí eu perguntei para o pai dele: pai, o senhor tem ido passear com o seu filho? O senhor tem ido jogar bola com o seu filho? Você tem ido andar de bicicleta com o seu filho? Ele falou assim: não dá. Não dá. Eu saio de manhã e volto à noite. Então a gente vê isso. Crianças vítimas de pais irresponsáveis. Pais que fogem da sua responsabilidade. E aí aqui fala, né? Andando pelo caminho. Então é andar, é estar junto. É estar junto, não só dentro de casa, mas fora. Passear com o filho, levar na praça para tomar um sorvete, andar de bicicleta, jogar bola. Os meninos aí, passear com o filho, certo? Aqui fala, também aqui no 6 mesmo, né? E andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Esse aqui, deitando-te e levantando-te. Deitando e levantando. Nos mostra, nos indica de constância. Deitando e levantando. Deitando e levantando. Dá uma ideia de constância, de todo dia. De todo dia. Então, criar filho, educar filho dá trabalho. Ainda mais nos preceitos do Senhor. Ainda dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Porque é aquilo que eu falo. Eles querem fazer as coisas da vontade deles. E você tem que estar ali. Está ali. Quando preciso, às vezes, né, como o Salmo, o Provérbios que colocou ali, que a vara e a correção dão sabedoria à criança. Tem pai que não bate em filho, tem mãe que não bate em filho. Tadinho. Tadinho dele, tadinho. Mas aqui, em Provérbios 29, diz: a vara e a correção dão sabedoria. E a criança entregue a si mesma envergonhará sua mãe. Corrige teu filho e ele te dará descanso. Aqui, Bíblia, né? Provérbios diz: ensina a criança, o caminho que quando velho não se desviará dele. Então é tudo feito quando criança, né? Mas muitos têm feito da escola depósito de crianças. Coloca o filho lá de manhã e vai buscar só à tarde. E assim mesmo chega às 6 horas da tarde, às vezes não vai buscar. Eu tenho que ligar. Ou então eu sou obrigada a acionar o conselho tutelar. Se a mãe dá a hora da criança ir embora e a mãe não vem buscar. E a gente liga e não consegue contato, e aquela criança ali já meio chorosa ali, eu sou obrigada a ligar para o conselho tutelar. Então, é muito sério isso, gente. É muito sério isso. É muito sério. Se os pais entenderem a sua responsabilidade, se conscientizarem da sua responsabilidade sobre seus filhos, vocês vão ver que nós vamos ter famílias saradas, nós vamos ter igrejas abençoadas, nós vamos ter uma sociedade transformada. Mas enquanto nós estivermos envolvidos só nas nossas coisas, no nosso trabalho, nos nossos interesses, nos nossos afazeres, e deixar a criança em segundo plano, ele é herança, como eu li aqui no começo, ele é herança. E herança a gente sabe que é passado, né? Herança é passado. Para quê? Para ser administrada. Quando passa uma herança para você, você tem que saber administrar aquela herança, porque senão você acaba com aquela herança. Você acaba com tudo. Foi o que o filho pródigo fez.
dá minha herança, deu. O que ele fez com a herança que o pai deu? Acabou tudo, torrou tudo. Então, é herança. Cuide, ame, eduque, ensine, corrija. Esteja presente. Esteja presente. E aí, a gente vendo de pessoas, né, de pessoas na Bíblia, que tiveram seus pais muito presentes, muito responsáveis. A gente vai falar um pouquinho de Paulo. Quem não conhece o apóstolo Paulo, né? Paulo foi um grande perseguidor da igreja, a gente sabe disso. Autor de várias cartas. Agora, Paulo, ele não se fez o grande Paulo, apóstolo Paulo, assim. Precisou ter uma base, precisou ter um alicerce. Ele não aprendeu tudo sobre Deus, sobre a lei, sobre o novo pacto. Não aprendeu tudo assim, num passe de mágica, quando Deus chamou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele estava indo no caminho de Damasco. Ele teve uma criação. Pelos estudos, pela igreja, fala que Saulo, né, era da cidade de Tarso. E ele, logo cedo, pela tradição judaica, pela lei judaica, uma criança, um menino, né, com 5 anos, ela já era ensinado para ela as leis. Já era ensinado para essa criança de 5 anos as leis. Lia para ele, fazia ele decorar. Então, Saulo, pelo que mostra, era de uma família abastada, tinha dinheiro. E a mãe colocou ele logo cedo na escola. Para estudar isso tudo. E aí ela conduziu ele para ser um fariseu. Que existiam partidos. Partido do fariseu, saduceus. E ele foi do partido dos fariseus. Ele foi ensinado aos pés. Ele teve como professor, um homem, doutor na lei, que foi Gamaliel. Gamaliel era o bam da época lá, em questão de lei, de ensinar a lei, tudo. Gamaliel era o top. E Paulo, pela escola que ele estudava, que não deveria ser uma escola barata, ele estudava aos pés de Gamaliel, o doutor da lei. Então ele aprendeu tudo e ele se destacou. Certo? Então, isso tudo, por quê? Porque os pais, mesmo de uma forma errada, na lei, mesmo na ignorância, mas os pais quiseram passar para Paulo as leis do Antigo Testamento, de Deus, de tudo aquilo. E trabalharam para aquilo. Sabe, criaram ele para ser um fariseu. Então, olha a atuação, a influência dos pais de Paulo sobre ele. Pode ser de uma forma errada. Porque Paulo mesmo, depois, mais para frente, ele fala, né, que ele era hebreu dos hebreus, ele sabia tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Ele sabia explicar, contestar todas a lei. Mas ele julgava tudo aquilo como esterco. Colocava tudo no lixo que ele aprendeu, diante da excelência do conhecimento de Cristo, do que ele estava vivendo, do que ele estava conhecendo, da experiência que ele estava tendo com esse Cristo vivo. Mas ele sabia que ele sabia muito. Ele aprendeu muito, certo? Então, eu só quero que vocês entendam que Paulo, para ser o grande apóstolo, Paulo, não nasceu naquele dia que Deus chamou ele. Não, ele teve que ter uma base. Ele teve que ter o ensinamento todo. E quem deu? Os pais. Depois nós vemos também Timóteo. Timóteo também fala, na Bíblia, que Timóteo era filho de um pai grego,
o pai dele é grego, não se fala o nome do pai, não se fala nada do pai. Só fala que o pai era grego, a mãe dele chamava-se Eunice, a avó dele, Lóide, e as duas eram judias, tá? As duas eram judias, então, que ensinaram tudo para Timóteo. Ensinaram tudo para Timóteo. Que Timóteo, vocês sabem, Timóteo foi o filho da fé de Paulo. Paulo viu em Timóteo o grande jovem. Ele era moço, adolescente. Na segunda viagem de Paulo, Paulo conheceu Timóteo. E aí ele chegou lá no lugar e todo mundo falava de Timóteo. Dava bom testemunho de Timóteo. Você já pensou que coisa deliciosa todo mundo falar bem do seu filho? Na escola, no trabalho, na igreja. Que delícia. As mães aqui sabem como é gostoso ouvir, né? Que o filho da gente é. E aí Paulo, nessa segunda viagem, ele chegou e conheceu Timóteo. Conheceu Timóteo e aí ele convidou Timóteo para seguir com ele, ser cooperador dele. E a gente sabe como que Timóteo foi em muitas viagens com Paulo, como cooperador, pregador, foi evangelista, foi pastor. Tudo por quê? Por causa dos ensinamentos que Paulo mesmo fala. Paulo fala que os ensinamentos que você recebeu, o coração, a fidelidade que a sua mãe e a sua avó, Paulo diz, eu tenho certeza que também há em ti. Então tudo isso Timóteo recebeu de quem? Da mãe, da avó, de uma família. Ensinou Timóteo ali a crescer nos preceitos do Senhor, na fidelidade, na bondade de Deus. E aí Paulo só deu uma aprimorada, mas o alicerce já estava pronto, já estava feito. A raiz de Timóteo já era boa. Paulo só foi mentor quando Timóteo já era um adolescente, já era um jovem. E Timóteo confiava muito nele, porque Timóteo mandou ele para a igreja de Corinto e falou, olha, embora ele seja muito jovem, escutem tudo que ele tem para falar, porque eu conheço a fidelidade dele. Paulo também dando testemunho de Timóteo. Então Paulo só trabalhou, só deu uma lapidada, né? Fez ele crescer ainda mais no ministério dele, mas o alicerce já estava formado. O alicerce já estava feito pela mãe e pela avó. E depois, por último, a gente vê João Marcos. João Marcos, ele era primo de Barnabé. Primo de Barnabé. E fala também a Bíblia que João Marcos era filho de uma mulher chamada Maria, tá? Ele era filho de uma mulher chamada Maria. E quando Pedro foi preso, e aí o anjo apareceu e tirou ele da prisão, né? Abriu as correntes, abriu as portas, e Pedro saiu assim, ó, sem ninguém ter visto Pedro. O anjo simplesmente chegou, tocou em Pedro, falou, acorda, vamos comigo. Pega a sua capa, põe a sua capa e vamos. E aí Pedro achou que estava sonhando numa visão. Pedro levantou e seguiu o anjo. E saiu as correntes do pé, da mão, a porta se abriu. E ele foi passando por uma porta e segunda porta, até chegar na rua. Quando chegou na rua, o anjo foi embora. E aí ele tinha visto que realmente não se tratava de uma visão, de um sonho, mas de um livramento. Deus estava livrando ele de cair na mão lá para ser julgado pelos judeus e tudo mais. E aí, diz a Bíblia em Atos, que Pedro, recobrando os seus sentidos, refletindo melhor, ele vai à casa de
Maria, que era mãe de João Marcos. Então isso mostra para a gente que lá nessa casa de Maria, eles estavam em oração para a libertação de Pedro. Então se eles estavam lá em oração, sinal que Maria era uma mulher temente, fiel a Deus. Que a casa dela estava sendo um lugar que se fazia cultos, se fazia oração. Então, ela era uma mulher temente, fiel a Deus. E essa era a mãe de João Marcos. João Marcos, como eu disse, primo de Barnabé. E numa das viagens aqui, primeira viagem de Paulo, João Marcos foi com Paulo. Porque era um rapaz bom, um rapaz que conhecia Deus, conhecia as leis também, porque foi ensinado pela sua família, pela sua mãe. E aí diz que João Marcos foi nessa viagem com Paulo. Mas nessa primeira viagem, eu não sei o que aconteceu, a Bíblia não relata o porquê. João Marcos resolve voltar. Ele vai para muitos lugares, ajudando, auxiliando Paulo e Barnabé. E chega num determinado lugar, ele fala que ele quer voltar. Mas por quê? E ele volta. E aquilo Paulo não gostou muito não. Era um desertor, né? Muitos até tratam João Marcos como desertor. E daí na segunda viagem de Paulo, Barnabé queria levar João Marcos de novo. Paulo falou, não. Lembra na primeira? Ele foi, ele andou com a gente, presenciou muita coisa, nos ajudou. E de repente, sem mais nem menos, ele quer voltar para Jerusalém, para casa lá da... Não vai mais. E diz que Paulo e Barnabé entraram em contenda. Houve uma discussão entre eles. E aí, Barnabé, o primo, fala assim, então Paulo, vai você com Silas e eu vou com João Marcos. E aí, Barnabé, primo, se torna uma espécie de mentor na vida de João Marcos. E ensina muita coisa. Ajusta muita coisa, porque ele também já tinha o alicerce. Ele já tinha. Lembra a mãe dele, Maria, onde se faziam cultos de oração na casa dele? Então ele já sabia quem era Deus. Só precisava dar uma ajustada. E quem faz isso? O primo dele, Barnabé. Barnabé dá uma ajustada nisso. E João Marcos se torna o grande homem. Foi só essa escorregadinha que ele deu com Paulo. Mas depois que ele é discipulado, mentoreado por Barnabé, ele se torna um grande homem. Que chega no final, Paulo pede para mandar Marcos para ele, João Marcos, que ele estava precisando muito de João Marcos. Ele se destaca. João Marcos escreve o livro de Marcos. João Marcos é discípulo ali de andar junto com Pedro. E ele começa a participar de muitas viagens, de muitas missões, a ponto que Paulo no final reconhece o valor dele. Então, nós vemos aqui três homens que foram o que foram, porque eles tiveram base, tiveram alicerce em suas casas, com seus pais, com suas mães, certo? E é isso que a gente quer fazer, todos entenderem que a responsabilidade é nossa. Deus é um Deus de pacto, e isso eu gosto de falar muito. Isso é um assunto que me enche o coração. Deus é um Deus de pactos. Deus faz pactos e abençoa as próximas gerações, até a 1000ª geração. E Deus, até nisso Deus é benevolente. Quando Ele tem que amaldiçoar, quando Ele tem que aborrecer, quando Ele tem que castigar, Ele castiga até a 4ª geração. Mas quando Ele tem que abençoar, quando Ele tem que perpetuar o seu pacto com aquela pessoa, é até a 1000ª geração. Até isso Deus
Deus é benevolente, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. E Deus é um Deus de pactos. Se você, meu irmão, tem um pacto com Deus, de seguir, de viver, de ser temente, de ser fiel, custe o que custar, de ser responsável pelo ensinamento dos seus filhos. Se você tem esse pacto, você fique tranquilo, porque Deus vai abençoar os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, tataranetos. Vai, porque Deus é um Deus de pacto. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. A gente vê Abraão, Deus fez um pacto com Abraão, e essa, da promessa, da descendência, da bênção sobre a vida de Abraão. Deus fez um pacto com Abraão, e essa promessa, essa bênção se estendeu sobre Isaac, sobre Jacó, sobre os filhos de Jacó. Mas, quando se tem um pacto com Deus, quando se tem um pacto com Deus, aconteça o que acontecer. E por que eu falei que eu gosto muito, já estou terminando, que eu gosto muito de falar sobre pacto? Por causa disso. Porque quem me conhece sabe que eu tive uma vida muito difícil, uma vida de casada, de muito difícil. Eu sempre fui criada no Evangelho, mesmo num Evangelho de tradições, mesmo num Evangelho de muitos costumes, numa igreja de muita religiosidade, mas eu tive base, eu tive um alicerce. Minha mãe ensinou, minha mãe inculcou isso em mim. Meu pai era coerente dentro de casa como lá fora. Então, eu vivi muito isso. E aí, sabem, que depois que eu me casei e tudo mais, eu tive um marido que não foi lá muito bom para mim, e aconteceram muitas coisas mesmo. Só que, antes de eu ter um pacto com o meu marido, eu tinha um pacto com Deus. Eu tinha um pacto com Deus. No altar eu tinha feito um pacto com Deus. Então o meu pacto com Deus era muito maior do que o pacto que eu tinha com o meu marido. E eu levei os meus filhos, eu tenho 2 filhos. Eu levei os meus filhos, eu encoquei nos meus filhos. Sabe, mesmo chorando, irmãs, mesmo chorando, me arrastando, eu sempre levei os meus filhos para a igreja. Não tinha tempo ruim, sozinha, eu levava meus filhos para a igreja. Era ensaio do coral, era escola dominical, era culto à noite. Meu filho, segundo filho, quando nasceu, não tinha quem segurasse ele para eu cantar. A minha filha, com 5 anos, eu só fazia assim para ela, ó. E ela vinha e ela sentava aqui, e aí eu colocava meu segundo filho, bebê, no colo dela, e ia segurando assim, olha. Segurando, e ela segurando, com 5 anos, e eu segurando, para eu poder cantar. Então, meus filhos cresceram na igreja. Ensinando a palavra, ensinando que Deus é bom, ensinando que Deus era fiel, mesmo que eles não vissem isso com o pai deles, mas eles tinham que ver com a mãe deles. Então, é isso que eu falo. Ninguém e nada pode tirar você do caminho de Deus, da bondade, da fidelidade, se você não quiser. Deus é um Deus de pactos. Ele tem pacto com você. Se você firmou um pacto com Ele, cumpra a sua parte. E você vai ver a bênção de Deus, a promessa de Deus sobre os teus filhos, sobre os teus netos. É o que eu vejo hoje. Eu olho para o João, eu olho para o Joaquim, e eu viro assim e falo assim: valeu a pena. Valeu a pena. Tudo que eu passei, mas eu guardei a semente. Eu guardei o pacto. Então, meus irmãos, façam isso. Sejam responsáveis pelos seus filhos. Em perpetuar. Os filhos são a perpetuação da sua vida com Deus. Quando eu não estiver mais aqui, é a Fernanda,
é o João, é o Joaquim, que vai mostrar a vida da avó, da mãe deles com Deus, quando eu não estiver mais aqui. Eles vão olhar para a Fernanda, vão olhar para o Joaquim, e vão falar, são netos, é a filha da Andréia. Então os filhos são a perpetuação da minha vida com Deus. Perpetue isso. Viva isso com eles, dentro de casa, no caminho, inculque isso. Aqui fala de colocar na testa, você não enxerga, mas quem olha para você enxerga. Sabe, tem que estar gravado aqui, ó. Ali fala, Deuteronômio 6, fala que está aqui, ó, coloque no meio da tua testa. A bondade, a misericórdia, a vontade de Deus, as leis, os mandamentos, os princípios, os estatutos de Deus. Aqui, ó, você não enxerga. Você não vê, porque você vive isso. Mas os outros enxergam. Os teus filhos enxergam. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui, que representam uma família. E que possam guardar isso. Nós somos responsáveis de mostrar aos nossos filhos que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus transforma, que Deus cura, que Deus salva, que Deus é tudo. Os filhos são a perpetuação da minha vida com Deus. Amém?